Senhoras e senhores telespectadores, estamos de volta aqui com o nosso projeto de discutir as propostas apresentadas pelos candidatos a prefeito de Fortaleza, propostas essas que estão registradas na Justiça Eleitoral. Já discutimos aqui as propostas apresentadas pelo candidato do PL, o deputado federal André Fernandes. Hoje nós vamos discutir, vamos avaliar as propostas apresentadas pelo candidato do União Brasil, Capitão Wagner. Estão aqui nos nossos estúdios os professores Fernando Veras, professor Clésio Arruda e o professor João Paulo. Eles são professores, o Fernando da Universidade de Fortaleza, da Unifor, o Clésio da Unifor e da Unicristos, e o professor João Paulo do Instituto Federal. E a discussão é sobre as propostas apresentadas pelo capitão Wagner, candidato a prefeito pelo União Brasil. Começo com o senhor, doutor Fernando. Bom dia a todos, obrigado aí pelo convite novamente, por estar participando desse debate. Edson, acho que fica muito claro aqui para a gente que agora a gente tem um programa mais maduro, né, no ponto de vista de... Houve aqui um estudo de Fortaleza, né? É um programa que foi registrado aí no dia 31 de julho desse ano, então é um programa que já estava pronto, foi pensado, são 104 páginas de programa. Eu começo destacando aqui nessas linhas gerais, né, que ele, pelo menos, já coloca que ele quer um diálogo da segurança com saúde e educação. Quer dizer, que a gente já não está mais tão preocupado só com a segurança e a questão do que é que o prefeito pode ou não fazer. Dos maiores problemas que a gente tem, que a gente encontra nesses planos de governo, se diz a questão da competência ou não do município, o que é que o município pode fazer. Então, se eu atrelo a saúde e a educação, já existe alguma situação. Dito isso, tem a proposta do CONSEG na página 42, né, que é um conselho que ele tem aí, um comitê de integração de segurança urbana, que é uma iniciativa interessante. Há também uma menção aqui, já deixa muito claro, de manter iniciativas anteriores, independente do partido político, desde que ela se comprove exitosa. Ele faz uma menção aqui, por exemplo, aos CUCAS. São propostas factíveis aqui em boa parte que a gente tem. É um programa também que é claro na volta de investimento em saneamento básico. Traz uma situação muito interessante na educação, que é uma questão como pai me preocupa, que é a mudança do mercado de trabalho, né? A gente hoje tem uma educação muito voltada para um mercado de trabalho que está deixando de existir e ele vai ser modificado, está sendo modificado com o tempo. É aquele programa Jornada Prof, que ele coloca aqui na página 87. Né? Contudo, o plano, ele infelizmente, ele não estuda de novo o orçamento de Fortaleza e eu não consigo entender como é que ele vai tentar viabilizar essas propostas dele, com algumas exceções, né? Como é o caso aqui da saúde, em que ele fala menção ao atendimento primário, em que tem um programa federal sobre isso, em que ele diz, olha, se eu atender as metas que não estão sendo atendidas, eu vou receber mais dinheiro e com isso eu vou conseguir melhorar a saúde. Isso já é uma preocupação que ele tem. Seriam essas considerações iniciais. Professor João Paulo, quais são as suas considerações iniciais? Agradeço mais uma vez a oportunidade, a TV Transparência, os seus telespectadores. A proposta do Capitão Wagner, ela é bem estruturada, né? Ela é bem ambiciosa e é uma proposta que dialoga não só com o presente, mas também com o futuro da cidade, com o futuro da população. Só que ela repete, e aí o erro que o Fernando já colocou, tem propostas muito ambiciosas, mas ele não diz como é que vai pagar. Né? Lendo aqui esse 103 páginas de plano, e aí mostra que... E aí um plano mais estruturado, um plano que tem um design gráfico, um plano que tem um maior cuidado, né, com as pessoas que vão ler esse plano. Ele tem uma estrutura mais parecida com realmente uma monografia. Então, vê que isso aqui foi pensado numa linguagem um pouco mais acadêmica e numa estrutura metodológica que facilita a leitura, né? Ele é bem estruturado, mas só que aí ele peca em quê?
nas metas. Não tem uma meta, não tem um indicador. Até tem, ele até faz avaliação da cidade, né? Em alguns pontos ele segue aquele beabá de que para pensar uma política pública é necessário avaliar a política pública e o gestor público não tem que estar sempre recomeçando, ele pode dar continuidade, até porque algumas políticas não precisam ser de governo, podem ser realmente políticas do Estado, só que aí ele peca quando ele vai dizer o índice, o prazo, então várias vezes está aqui escrito quando, como, quem, em que prazo, em 1 ano, em 2 anos, qual é a meta? Né? Isso aqui é para 4 anos de governo, isso aqui já é pensando já na uma provável reeleição, porque tem metas muito ambiciosas, mas que pecam nessa estruturação e um plano que mostra que ele sabe o que está colocando de algum modo, então é uma ausência, poderia ter tido o mesmo cuidado em todo o plano, especificando quais são os índices, quais são as metas, quais são os prazos, para que esse plano não pareça apenas um arrazoado de ideias e boas intenções que não possam ser praticadas. Então, apesar de ambicioso e bem estruturado, o plano ainda carece de um detalhamento, tanto financeiro quanto fiscal e contábil. Professor Clésio, as suas considerações iniciais aí. Olá a todos, é um prazer estar aqui de volta para discutir agora o plano do capitão Wagner, né? Chamar de capitão, porque é assim que está o registro, né? Eu também vou nessa mesma linha, né? Só que eu traria aqui, vou colocar o termo inflação, né? Tá inflacionado de propostas, né? E a gente, no primeiro olhar, pensando que o primeiro ano de gestão da prefeitura é feito com os orçamentos e as dotações orçamentárias da gestão anterior, né? Então, para a primeira, digamos, né, no caso, o candidato chegando e tendo sucesso na eleição, ele teria aí basicamente 3 anos para operacionar isso aqui, né? Então, essa operação de 3 anos, né, é impossível, né? Seria um esforço gigantesco, né? No sentido das ações que teriam que ser implementadas em várias áreas, né? Então, há uma necessidade aqui de priorizar, escalonar, né? O que seria feito com mais urgência de curto prazo, médio e, né, eu diria até algumas questões que ficariam para uma outra gestão, né? Se não o início, mas pelo menos o amadurecimento e a sua implementação. Isso aí num grande primeiro olhar. E outras questões a gente tem, né? Se a gente tem a proposta de muitas ações, por outro lado, a gente também tem a necessidade pessoal, né? Então, aí a gente já começa a ficar preocupado com a responsabilidade fiscal, onde é que a gente vai casar essas coisas, né? Muitas ações, inclusive criação de órgãos, de institutos, né? Algumas parcerias, mas também tem aí a proposição pelo meio de criação de alguns atendimentos, né? Por exemplo, na área da saúde, o atendimento via telefone, acho que o Alô Doutor, isso implica na necessidade, não é qualquer um que vai estar no telefone fazendo esse atendimento à população, ele tem que ter um atendimento especializado, né? Então, de onde vai vir esse pessoal, né? Ou a contratação de OS ou a contratação direta, mas tudo isso implica em custo, né? E custo que vai rebater aí. Bom, as despesas tem que ser determinada, né? E a arrecadação, ela é uma previsão, né? E aí a gente começa a sentir também falta. Onde é que vai ter o aumento da arrecadação? Porque também, assim como os outros candidatos, aliás, eu acho que é uma questão que até agora tem aparecido, né? Um certo efeito manada, né? Vou armar a Guarda Municipal, aqui até que escapa disso, né? Mas há sempre... Aqui tem o efeito manada aqui, né, em outros aspectos, né? E a gente fica preocupado aqui com pessoal e a ampliação da arrecadação para fazer face às despesas que estão propostas, né? Porque tem, inclusive, aqui uma proposição que a gente pode discutir mais à frente de como elevar a arrecadação, mas não me parece suficiente, né? Não acho que aí daria a possibilidade de cobertura para tantas propostas que estão sendo colocadas, né, no projeto. Bom, nós estamos aqui, o professor Clésio Arruda, o professor João Paulo e o professor Fernando Veras, eles estão fazendo uma avaliação das propostas apresentadas pelo capitão Wagner para uma possível administração sua na cidade de Fortaleza. Eu
passo a palavra agora para o professor Fernando Veras, mas lembrando que no projeto do deputado André Fernandes, que os senhores discutiram aqui na última segunda-feira, eu falei aqui dos números do orçamento, né, do gasto com educação, e eu senti falta de uma avaliação sobre como é que eles vão administrar o primeiro ano de governo deles, que eles vão receber um orçamento pronto, né, em razão da lei de diretriz orçamentária, né, e também do plano plurianual, que o plano plurianual é feito garantindo já para a administração futura um ano, né, de gestão. Eu senti falta disso aqui também, não sei se está na avaliação dos senhores. Doutor Fernando, com a palavra. Pronto. Obrigado, Edson. O que a gente percebe, né, infelizmente, o que o Edson fez uma menção muito importante, é que existem já mecanismos, né, para poder forçar o gestor municipal, ou gestor estadual, ou gestor federal a se organizar nas finanças. E aí, infelizmente, nesse plano de governo não houve esse pensamento, não houve essa estrutura. Eu tenho várias propostas, mas não houve esse cuidado. O que é que eu vou fazer no primeiro ano? O que é que eu vou fazer no segundo, no terceiro, no quarto? O que é que vai durar 4 anos? Porque no primeiro ano ele vai gerir um orçamento feito pelo outro. Pelo outro, mas isso até dependendo como é feito, se houver o diálogo que ele está colocando aqui, isso é possível ter uma transição viável, né? Dele ter, é óbvio que a não ser que seja uma questão muito, como eu posso dizer assim, pequena, né, entre os candidatos. Doutor Fernando, me perdoe a interrupção, mas ele pode até, se for eleito prefeito, ele já pode conversar com a Câmara Municipal, que o orçamento só é votado exatamente no mês de novembro para dezembro, né? Ele pode fazer o orçamento dele. Ele pode fazer o orçamento dele, pode ter uma intervenção, é possível diálogo. Mas eu quero citar só para essa falta de planejamento, isso é muito importante, porque comunga com o que o Clécio disse. Quero destacar a proposta dele do Hospital do Idoso, na página 24. O que eu quero chamar a atenção é porque às vezes a gente fala, e é muito interessante, porque ele parte realmente do estudo. Ele começa dizendo assim, atualmente, 18% da população em Fortaleza possui 60 ou mais anos de idade, está tendo um crescimento rápido, né? Então, quer dizer, ele tem um dado sobre isso. Aí qual é a conclusão dele? Eu vou fazer um Hospital do Idoso. Mas a minha preocupação é o seguinte, vamos lá, esqueçamos agora quanto custa o hospital. Esqueçamos quão difícil é a obra de construir um hospital, como a gente já viu aqui várias vezes, né? Como foi construir o JF, como foi construir o HGF, né? Como foi construir cada hospital, quanto tempo demorou. As regionais. Quanto tempo demorou para construir um hospital. Vamos esquecer isso, vamos esquecer o dinheiro. Eu construo um hospital para o idoso. Qual é o maior problema que a gente tem em Fortaleza, fora, óbvio, segurança, é a questão da locomoção. Nós temos hoje um problema sério de locomoção, em especial para o idoso. Né? Então, quer dizer, eu estou fazendo um hospital voltado para ele, mas eu estou pedindo que ele se desloque durante Fortaleza, porque às vezes, dependendo de onde esse hospital vai ser feito, para aquela pessoa vai ser um distanciamento muito grande, vai ser uma dor muito grande. Será que não seria economicamente mais viável, em vez de ter um hospital do idoso, porque o atendimento do idoso é feito por um clínico especializado, um geriatra. Né? Então, assim, eu acho assim, que a questão, ele não me disse, ele não conseguiu me convencer por que é bom um hospital, porque ele disse que ele fez esse plano com técnicos. E aí um técnico teria dito, olha, aqui o ideal é ter um hospital, porque concentrando a gente vai gastar menos, vai poder ter um médico ali, ou então eu vou espalhar essa situação. E aí comunga essa questão com outro projeto dele sobre telemedicina em farmácia. Se eu já estou dizendo que eu vou ampliar o uso de atendimentos, eu vou usar a rede de farmácias, que é outra preocupação minha. Porque uma farmácia, ela está preocupada com o atendimento ao público dela, ela não está preocupada com o atendimento clínico ali. O que é que a farmácia, o que é que o dono da farmácia ele vai ter que gastar? Será que aquele espaço vai ter que ter uma reforma? Como é que eu vou fazer para aquela pessoa ser atendida dentro de uma farmácia? Porque simplesmente dizer, e aí a gente tem um caso nos Estados Unidos, que fez a opção de distribuir vacina através de farmácia. E aí, mesmo os Estados Unidos, mesmo usando a rede privada, isso foi um grande fracasso. Né? É porque é um país rico,
é um país que ainda tem muito dinheiro, mas se aquele desperdício de vacina fosse no Brasil, era uma situação impensável para a economia. Então eu tenho essas preocupações, eu acho que não houve um amadurecimento. Né? Uma discussão, será que esse é o mecanismo? Será que eu não seria melhor talvez já usar os mecanismos, os equipamentos públicos que existem, né? Para eu fazer essa telemedicina, certo? E será que o atendimento ao idoso não seria melhor talvez fracionado? Porque, de novo, eu senti falta dessa discussão. Eu estou lendo a proposta, mas eu quero saber. Porque ele me disse que fez com especialistas, né? E aí, essa preocupação, esse dizer... Por exemplo, fazer um hospital, ele não diz quantos anos vai fazer o hospital. E se vai ser na gestão dele, que provavelmente não vai. Professor Clésio. Eu vou continuar no tema saúde, porque, inclusive, os custos da saúde são elevados, né? Eu vou acrescentar aqui o seguinte, né? A gente tem, né, o custo inicial, que é o custo da criação, da construção do próprio hospital, mas tem o gasto corrente. Esse é elevadíssimo, né? Quando você olha para um hospital, o hospital é uma mini cidade, né? Tem alimentação, tem dormitório, tem uma população permanente, outra flutuante. Professor Clésio, se o senhor me permite, o que se diz realmente é que o custo, a construção do hospital não representa praticamente nada em relação ao custo do seu funcionamento. O custo da obra, um ano de funcionamento, consome todo aquele valor que foi gasto com a obra. E ainda, pegando esse gancho, o hospital da UES, que o ex-governador Camilo Santana prometeu que entregaria no fim de 2022, ainda não será entregue no fim do ano de 2024, confirmando, corroborando com a sua observação, professor Fernando. Desculpa, Clésio. Para a gente esclarecer e deixar isso mais entendido, né? Quer dizer, porque você tem esse custo, né, que é um fluxo permanente, né? Que vai do pessoal, a manutenção dos equipamentos, a aquisição já é caro, mas a manutenção também exige um custo, a reserva, inclusive, para substituição né, e a melhoria da qualidade do atendimento. Então, isso tem que ser pensado. E, novamente, me vem a preocupação, né? Quer dizer, isso lá na frente nós vamos ter dificuldade se a gente somar as outras questões que estão apontadas. Ainda na saúde, eu queria trazer aqui algo, né, que merece uma discussão também mais aprofundada, né? O telepsicologia. Aí cabe, né, uma discussão. A proposta, eu acho que tem que ser colocada como discussão. Agora, primeiro a gente tem que avaliar com a própria comunidade científica da área a viabilidade do atendimento, até onde isso pode ir. Né? Porque da forma que está posto, telepsicologia está colocada como vem para oferecer serviço de psicologia à distância para ampliar o acesso ao suporte psicológico, ou seja, ampliar o acesso ao suporte psicológico, né? Quer dizer, se ele estivesse aqui colocado como algo ainda de porta de entrada, né, para identificar talvez a gravidade e aí a partir daí acionar um atendimento especializado, né? Ou ainda, né, ver a possibilidade de encaminhar para o atendimento, ou se deslocar para lá, ou trazer a pessoa indicando para um local, é mais razoável, né? Mas da forma como está colocado, o atendimento ele seria feito por telefone, né? Aí me causou uma certa preocupação, porque a gente está diante de algo que, né, é extremamente grave, né? Nós estamos hoje com muitos adolescentes aí em situação de extrema vulnerabilidade, né? Que precisa aí de um atendimento, talvez, para além do que está previsto aqui, né? O Hospital do Idoso, que já foi colocado, mas eu queria fazer aqui uma ressalva, né? Por que esses atendimentos eles não poderiam passar pelo próprio CAPS a partir de um esforço de melhoria do CAPS, né? Porque como indicador, e aqui remetendo aqui para uma questão levantada pelo João Paulo, né, que fala, o diagnóstico está lá colocado, né? Ok, a gente percebe isso, mas é um problema de indicadores, né? Tanto temporal como quantitativo. No caso da CAPS, isso foi levantado. Nós temos a proposta de sair dos atuais 16 para 20 unidades. Será que aqui não seria o ponto, né, para se trabalhar melhor? Ou seja, a gente já tem uma estrutura, avaliar essas estruturas para melhorar esse atendimento para o idoso, né, o CAPS lá para a questão mesmo já dos atendimentos que fazem
de âmbito do campo da psicologia, e aí ampliar um pouco mais, né? Eu acho que há uma tentativa de trazer muitas possibilidades de ações, né? Cativar o eleitor, né? Aqui eu tenho muitas propostas, mas eu acho que caberia aqui uma certa racionalização, né? Porque isso, como a gente vem focando aqui, vai implicar, né, o atendimento ao telefone para psicologia é um atendimento especializado, não pode ser feito, né, por uma pessoa que só está treinado para o atendimento telefônico, né? Vai um pouco mais, né? E uma outra questão ainda inicial que eu queria chamar a atenção é, bom, ok, tem proposto aqui a saúde, segurança e educação. Mas aí eu acho que aqui a gente incorre no erro que é muito comum, que já está aí meio impregnado na nossa cultura, né? Inclusive no começo parece que quer sair disso, né? Os serviços públicos essenciais, aí é enumerado, saúde, educação, nessa ordem, educação, saúde e segurança pública. Mas quando a gente vai para o detalhe do plano, ele se inverte. A gente gasta muito mais tintas na segurança pública, na saúde, que são temas essenciais, mas a educação ela é refreada. Quer dizer, a gente ainda não consegue sair do discurso, quando a gente observa aqui o que tem proposto de ação, para que a educação seja colocada como prioritário no sentido da própria prevenção, tanto para a saúde quanto para a segurança. Né? Ou seja, é esse o caminho que seria a porta de entrada. Né? Aqui e ali o plano remete para coisas de prevenção, por exemplo, fala do atendimento, né? do atendimento, né? A partir do que a gente já tem dentro da saúde, inclusive reforçando o atendimento das famílias, interessantíssimo, né? Quando aí se deveria também focar o idoso, né? Quer dizer, por que não uma especialidade aí de, né, fisioterapeutas mais especializados nesse atendimento, compondo a equipe para fazer esse atendimento lá na ponta, né? Que a gente reduziria o gasto da construção do hospital e da manutenção e remeteria para um gasto preventivo lá na ponta, né? Talvez aí eu acho que a gente teria mais eficiência com essa racionalidade. Professor João Paulo. Eu quero só para terminar aqui a questão da saúde, né? Questões como o Corujão da Saúde, a Cidade do Autista, né? E postos de atendimento nos terminais, ideias boas, mas aí volta para a questão de como é que vai ser o financiamento, de como vai ser essa estrutura e quais são esses índices. Mas eu queria colocar aqui na questão da educação que o professor Clésio levantou aqui. E aí o professor Wagner, como ele se coloca, professor de e professor de carreira, como ele mesmo diz, falta um pensamento sobre o próprio planejamento de como é que vai ser a própria valorização dos professores, né? Porque no tema da educação, ele levanta algumas questões, mas a formação de professores não está lá, né? A valorização dos professores, como é que isso vai ser feito, se o número de professores do município, e aí eu penso como trabalhador da educação, me preocupo muito com a própria precarização do trabalho docente, né? De ter que começar a realizar tarefas que não são necessariamente aquelas tarefas que eles aprenderam, que aprendemos na universidade, e aí ele coloca metodologias. Que metodologias de ensino? Isso não é desenvolvido, né? Ele até levanta o problema da aprovação automática, do IDEB, essa história de que as notas acabam tendo uma aprovação compulsória, mas ele não diz como é que vai resolver o problema, ele não aponta um caminho para solucionar a questão que ele levanta. E falar de educação sem falar de cultura, e não tem, né, a cultura no plano, não tem preocupação com o patrimônio cultural da cidade, como é que vai desenvolver a economia criativa, até fala, tem até uma secretaria, né, criativa, só que não diz como é que essas políticas vão ser desenvolvidas e integradas. E é estranho porque em outros momentos o plano está integrado, dialoga, as políticas dialogam umas com as outras, mas quando é cultura, não aparece, né? Não aparece como meio de desenvolvimento, como estratégia educacional, como estratégia de valorização das pessoas. E aí também uma ausência enorme. Até aparece a palavra promoção humana, não aparece a palavra direitos humanos. Qual é o problema de falar de educação antirracista? Qual o problema de falar de oportunidades para o público LGBTQIA+, APN+, né? Qual é a dificuldade de levar para o plano as questões com as populações indígenas, né, que estão nos arredores e que vivem na cidade? Então é muito complicado você querer falar de integração sem falar de direitos humanos. Então, qual é
a dificuldade de ter direitos humanos, cultura, e isso integrado na promoção, sim, aí de uma sociedade mais igualitária, mais equitativa, que não apenas esteja preocupado com soluções do empreendedorismo, mas também com soluções humanas, né? E é só a questão do diagnóstico. Às vezes o diagnóstico leva a soluções equivocadas. Quando vai ter uma análise sobre quais são as causas da violência, quais são as causas da desigualdade, parece que não estamos num sistema capitalista, parece que não estamos num sistema gerador de desigualdade, que não estamos uma das cidades mais desiguais do mundo. Então, uma avaliação não é apenas uma questão de governo, há também limites do próprio sistema capitalista que devem ser colocados no plano para não ficar vendendo soluções que aconteceriam somente numa cidade no papel. As contradições existem, elas devem ser enfrentadas para que o planejamento realmente tenha êxito. Bom, o professor João Paulo está discutindo, juntamente com o professor Clésio e o professor Fernando Veras, estão discutindo as propostas apresentadas pelo capitão Wagner para uma possível administração sua na capital cearense, uma das principais capitais do país. Esses ilustres professores estão prestando um relevante serviço à democracia, sobretudo à população fortalezense, em discutir as propostas dos candidatos a prefeito da capital cearense para permitir que os eleitores tenham mais esclarecimentos, estejam melhor informados sobre as propostas dos candidatos na hora que for votar, no dia 6 de outubro e também, no caso do segundo turno, no dia 27 de outubro. Doutor Fernando. Obrigado. Eu quero pegar o gancho que o João Paulo levantou, que é uma preocupação que a gente tem nessa questão de formação em professores. Por exemplo, eu elogiei o pensamento do Jornada Prof, que está na página 87. Eu acho que ele foi extremamente feliz em visualizar o problema. Contudo, ele foi extremamente feliz também em não dizer o que é que ele quer fazer, porque ele simplesmente diz assim: princípios norteadores, parceria com o Sistema S, portabilidade profissional, inserção na nova economia. E aí parece que só colocar palavras vai resolver o problema. E, infelizmente, eu tenho que dizer, é uma realidade que a gente vai ter uma revolução no mercado de trabalho. Nós vamos enfrentar isso. É uma situação muito difícil, mas me parece que simplesmente só colocar isso daqui, ele quer dizer, por exemplo, o que é que ele pensa? Eu vou criar uma disciplina na educação primária? Eu vou precisar de um professor para isso? Ou eu vou treinar todos os professores? Só uma parceria com o Sistema S. O Sistema S, ele já está pronto para resolver o problema das profissões do futuro? Sabe, assim, eu não consigo entender o que realmente ele vai tentar fazer. E aí, essa falta de detalhamento, ela me preocupa quando a gente avança um pouco no plano, e eu até tenho que dizer, por exemplo, a questão do autismo. Novamente, eu fiz uma crítica lá no André Fernandes, e agora eu tenho que também fazer aqui, dizer pelo menos que o capitão ele foi mais feliz quando ele usou o termo TEA, né? Quer dizer, já houve uma preocupação maior. A comunidade fala do transtorno do espectro do autismo. E aí eu pergunto, será que é só o autismo que precisa? E os outros neurodivergentes que nós temos na cidade? Né? Porque o autismo ele é uma preocupação, não vai deixar de ser, a gente tem que enfrentar esse problema, mas eu tenho outras pessoas que estão, não só no espectro do autismo, mas são neurodivergentes que precisam de uma ajuda. Né? Por exemplo, como é que ele foi muito bom quando ele fala em um determinado momento na educação, em que ele vai tentar ter uma sala de aula mais acolhedora, principalmente para aquele que tem TDAH. Né? É muito interessante isso, por exemplo, são propostas que ele detalhou ali, mas ele esqueceu nos outros pontos. E aí falta essa questão e me preocupa muito porque ele diz assim, que ele, novamente, ele diz que vai ouvir a população, que ele quer a participação. E aí, em vários momentos, ele propõe apps, ele propõe uma série de coisas, mas para esse ponto, como é que ele quer escutar a população?
E aí eu pergunto para o João Paulo, estou devolvendo aqui a pergunta, porque eu acho que isso é uma questão que vale uma maturidade nossa aqui. Como é que a gente vai fazer esse debate? Né? E o que é que ele está pensando? Ele vai criar um fórum, ele vai criar um app, ele vai ouvir a gente? O candidato do pessoal ontem falou no app. Será que o Capitão Wagner ele pensa da mesma forma? Será que ele pensa diferente? E eu, de novo, quero dar os parabéns para ele por ele ter esse plano mais maduro, ele ter colocado esse plano já no dia 31 de julho, mas às vezes, talvez a pressa é inimiga da perfeição. E eu tenho para mim que às vezes menos é mais. Se ele tivesse feito um plano menos ambicioso e um pouco mais detalhado, seria algo mais factível para 4 anos de governo. Aqui me parece um plano muito ambicioso para 4 anos de governo e 3 anos que ele vai ter autonomia para poder mexer no orçamento. Antes, você passou a palavra para o professor João Paulo, mas antes do professor João Paulo falar, eu repito a pergunta que fiz na discussão do programa do candidato André Fernandes. Esse projeto do Capitão Wagner passa no teste da inteligência artificial? Ele passa. É um programa que ele... Né, ele fez. Aqui é um programa que é feito, aqui é um programa que tem, inclusive, várias contradições. Isso prova que foi feito, porque é do ser humano ser contraditório em algum momento. Não vai existir, por mais que eu queira ser perfeito, eu não vou encontrar alguma situação aqui. Tem uma situação que ilustra, já queimando aqui a pauta, Edson, nesse sentido, que é muito interessante. Ele tem a proposta dele, o Bus Comfort, né? E aí eu brinco, nós estamos no Brasil, mas é o Bus Comfort, né? Eu vou vender o termo em inglês. Coitada da população que não tem nem acesso ao português primariamente, vai ter que aprender o inglês agora para entender. Mas o que é o Bus Comfort? Né? Ele diz que vai ampliar e vai determinar que os ônibus sejam equipados com ar-condicionado. Então, aqui há uma falha, porque já houve essa determinação. Então, o que era para ele fazer é dizer, olha, vou retomar, eu vou enforçar, eu vou fazer cumprir a determinação que não está sendo cumprida. E ele também não ouviu que a principal crítica de quem está usando o Bus Comfort na prática é que os ônibus estão, né, trafegando com ar-condicionado desligado. A maior parte da crítica da população, da ouvidoria, é que, tudo bem, o ônibus tem ar-condicionado, só que os caras não ligam. O que é que adianta o meu ônibus estar com ar-condicionado? Então, eu acho que a proposta dele, se ele tivesse, né, como ele mesmo cita, e ele cita, em 2023, foi o campeão da ouvidoria do sistema público, foi esse, né, principal reclamação dos usuários. Professor João Paulo, o senhor está com a palavra pela provocação do professor Fernando. Agradeço a provocação aí do Fernando. E não só o Tapioca Valley, né? Também tem esses nomes. Tapioca Valley. É uma proposta. É uma proposta, né? Da história da inovação tecnológica. Só que eu acho que um limite das propostas do Capitão Wagner é essa dependência da tecnologia. Lendo, você parece que está numa cidade onde toda a população tem acesso ao 5G, que a cidade de Fortaleza inteira tem uma internet muito boa e que as pessoas vão ter os aparelhos, os smartphones, para poderem acessar esses apps, né? Então, você parte de um pressuposto de que tudo vai ser dependente da tecnologia, tanto na saúde quanto na governança, mas como esse direito à vida online já fosse plenamente efetivado, e não é. Nós sabemos que nós temos um limite das tecnologias. Então, como é que vai ser essa questão numa cidade extremamente desigual, e principalmente o público que vai participar não tem o melhor smartphone, não tem a melhor internet. Então, isso aí é uma questão que tem que ser avaliada pelo candidato, pensando na implementação das suas questões. E aí vem a questão da governança, né, da democracia que o professor coloca. Também não basta ter um app, não basta ouvir a população. Como é que vão ser esses mecanismos de participação da população na decisão? Né? Vão ser fóruns? Como é que vão ser eleitas essas pessoas que vão decidir? É uma democracia representativa. Podemos pensar, será que é uma democracia participativa dos moldes lá da Genebra, do Rousseau, né? Todo mundo digitalmente, mas a democracia representativa ela tem uma vantagem. A gente tem que cuidar da vida, né? Tem que ser professor, tem que cuidar da família. Então, como é que vão ser desenvolvidos melhor esses mecanismos de democracia? Porque prometer democracia é fácil. Né? Dizer, eu vou ouvir a população, mas quem são esses que vão ser ouvidos, né? E qual é o grau de decisão, de autonomia que eles vão ter para decidir? E aí eu pergunto
ao candidato. E se nesses fóruns, né, online, decidirem que o programa dele deve ser mudado totalmente, ele vai ouvir essa decisão dessa maioria? Né? Então, o que é que até onde ele está disposto a abrir mão do programa dele para poder dialogar com a sociedade? Ou é apenas uma escuta e, ok, escutei vocês e a partir de agora não mudo nada. O que é que está aqui para negociar com a sociedade? E aí eu volto, né? E você que está me vendo, você que está assistindo a gente aqui, se você acha que uma boa parte da população tem condições de ter a internet, ter o smartphone e também a ideia do próprio uso, né? Então a educação para a política, a educação para a democracia, ele vai demorar um pouco, né, para que as pessoas consigam entender essa forma de governança. Então, não é em 4 anos. Muitas coisas aqui parecem para uma mudança para a democracia dos 15, 20, 30 anos, que são mudanças louváveis, interessantes. É importante a gente pensar como é que vai ser a democracia com o uso da IA, dessas novas tecnologias, como é que isso vai facilitar os processos decisórios, mas não dá para ser em 4 anos, pelo menos por enquanto. Doutor Clésio. Eu vou passar aqui pelo tema segurança, né? Porque eu acho que inclusive é onde, né, o plano se sai mais assim, coerente, factível, né? Como as outras partes do plano, também tem um diagnóstico muito bom, né? Trabalha com os índices de taxa de homicídio, né, por cada grupo de 100 mil habitantes. Os dados que são coletados, né, são inquestionáveis, né, mostra a realidade, e as ações são bem interessantes com relação à questão da segurança, né? Eu acho que, inclusive, aqui nesse sentido, o candidato dá uma boa contribuição para o debate, né? Para o debate e para o futuro gestor, né? Que ele traz questões que podem ser perfeitamente operacionalizados pela prefeitura a partir da Guarda Municipal, né? A questão do uso dos drones, né? A identificação de comportamentos suspeitos, através de monitoramento de câmeras, né? Aqui, importantíssimo, né, a questão da iluminação inteligente, né, deve né, abrir, inclusive, já abre-se aqui uma discussão com o fornecedor, né, do serviço de iluminação na cidade, precisa ser enfrentado isso, né? Dado que os atendimentos, uma reclamação larga na sociedade, a iluminação pública, quando tem qualquer defeito ou falha, a reposição é de uma demora enorme. Então, para que a iluminação inteligente aconteça, a gente precisa, pelo menos, melhorar a iluminação analógica já existente, né? As centrais de paz, perfeito para uma atuação da Guarda Municipal, que é no sentido de requalificar a própria Guarda Municipal, melhorando, né, o escopo de serviço realizado pelos funcionários que compõem a Guarda, né? A questão, por exemplo, que ele fala das centrais da paz, né? Muito interessante com a relação com a comunidade, inclusive a partir da Guarda Municipal, gerar uma confiança, né, da autoridade de guarda com a própria comunidade, né? Isso é muito frágil, né? A sociedade hoje refém aí de uma bandidagem que, inclusive, obriga as pessoas a abandonarem as suas residências, né? Eu queria só fazer uma observação na segurança. Eu acho que aqui deu alguns passos a mais, né? Que é o Comitê de Integração de Segurança Urbana, envolvendo Executivo, Legislativo e Judiciário. A ideia é boa, porém, a posição hierárquica dentro dos entes federados do Poder Executivo não cabe comandar esses poderes, né? Então, contribuir, participar com todas essas informações para uma ação mais consistente, cabe, mas aí precisa um freio na posição do hierárquica da prefeitura. Eu vou avançar aqui rapidinho na educação e soltar a bola para os colegas, tá certo? Porque tem questão também interessante, mas algumas aqui que precisa aqui uma observação. Para a escola bilíngue em Fortaleza, né? Excelente, né? Ninguém vai questionar isso, é necessário mesmo, certo? Nós já temos, né, em Fortaleza. Fortaleza está na Padre Antônio Tomás, isso, perto ali da praça. Perfeito, né? Da Praça a das partir, Flores, né? Isso, a partir tem um instituto da prefeitura, né? Que presta esse serviço, né? Bilíngue, exatamente. Isso, então, quer dizer que ninguém é contra, né, essa ação. Agora, se você vai estender, aí entra novamente a questão, né? Contratação de pessoal, né? E uma outra questão aqui que me chamou bastante atenção, né? Aqui pela trajetória política do candidato. Campanhas de vacinação periódicas nas escolas,
né? Já, de certa forma, isso também já é algo que é realizado, mas ele coloca aqui como um sentido de reforçar isto, e é bastante interessante, importantíssimo, né? Importantíssimo, eu acho que inclusive tem que ser alardeado, né? Que aqui eu fiquei muito satisfeito em ver aqui o capitão Wagner e o contra-negacionismo, né? Ou seja, já vai contra tudo aquilo que vinha, né, no seu entorno, né? O que já me remete aqui para outra discussão, que eu ia para o final, mas eu vou já levantar aqui a bola para os colegas, né? A composição dessa equipe, né? Porque dentro do plano, né, a gente percebe aqui que tem questões que inclusive são muito mais próximas de bandeiras levantadas pela esquerda, tem outras questões que são de bandeiras levantadas pela direita, e eu fiquei curiosíssimo aqui imaginando o capitão montando a sua equipe, né? Como é que ele vai, a partir de uma gestão, fazer a operacionalização disso, né? Porque tem questões muito boas, mas que escapa aquilo que tradicionalmente são questões levantadas pelo o grupo político do qual ele pertence. Ou não. Professor Fernando. Eu comungo aí com o Clécio, né, que eu fiquei muito feliz em ver essa preocupação, né, de novo com vacinação, especialmente aqui no estado. Será que a gente teve alguns surtos aqui no estado por falta de vacinação básica, né? Algumas doenças estavam aí praticamente erradicadas e voltaram a ocorrer. Mas aí me vem a questão, Clécio, né, que você bem coloca, como é que eu vou operacionalizar, por exemplo, creche total? Né? Como é que eu vou ser assim? E essa parte da creche total foi uma parte que eu lhe disse assim, é um compromisso. Se ele vendesse como um compromisso, era mais simples. Olha, eu vou tentar, mas ele coloca como se fosse algo fatível. Mas fatível em que sentido? Como é que eu vou atender essa questão da creche? Né? Só um adendo, Fernando. Inclusive, ele não indica os lugares. Não, né? ele não sabe, inclusive, aonde é que ele vai. E isso entra também com a questão dos cuquinhas, também, que eu acho que o João Paulo depois pode entrar com a gente. Mas voltando um pouco, você falou do comitê, eu destaquei o comitê lá no começo, aquele comitê de segurança integrada, que realmente é uma ideia excelente, porque o que a gente tem hoje na cidade, né, e o que eu vejo hoje, assim, por mais que a gente tivesse políticos às vezes alinhados na prefeitura e estado, é que ainda existe um buraco, né, uma distância muito grande entre os órgãos de segurança. A gente não percebe a integração. A gente tem um modelo no Brasil que é um modelo muito complicado, que é um modelo que separa a polícia militar da polícia civil. Só isso daí já é um grande problema de você integrar. Até hoje eles não estão integrados devidamente, né? A gente percebe isso aí, você só vê a questão do dia a dia da delegacia, e aí você colocou mais um outro problema para equacionar, que é a guarda municipal. Né? Aí você fala, mas ele fala guarda municipal treinada, equipada e armada. E aí eu lhe pergunto assim, a guarda municipal, ela vai entrar na competência da polícia ostensiva? O que é que eu posso fazer? Porque assim, o que a gente percebe é que a guarda municipal, ela não sabe muito bem ainda do que ela veio a ser, né? E do que se pretende com aqui, porque o que eu vejo é que hoje existem vários projetos no Congresso Nacional sobre competências da Guarda Municipal. E é uma discussão no Supremo que sempre volta à tona. O Supremo sempre tem que discutir, pode isso, não pode aquilo, tem isso, pode uma arma de tal calibre na Guarda Municipal, não pode. Será que eles vão tá prontos para isso? E eu acho que assim, em que ele avança muito no projeto quando ele fala da Guarda Municipal como agente de educação. Isso aí é importante, porque eu já vou citar aqui, a gente já está avançando, e eu puxo aqui a sardinha para o meu lado, né? Porque ele tem uma proposta que ele fala assim, 0 lixo, 0 taxa. E ele diz que vai acabar com a taxa do lixo, né? Ele bota assim, fim da taxa do lixo, eliminação de lixões clandestinos, página 77, tá? Implantação de 500 containers subterrâneos, implantação de 4 usinas de processamento. Eu vou parar por aqui. Porque assim... Tem mais coisa? Tem mais coisa aqui, ele tem mais coisa. Porque ele coloca, né, uma situação em que eu vou tirar o dinheiro e eu vou gastar mais. Como é que eu vou equacionar isso? E aí eu gosto de chamar a atenção para o nosso telespectador, que é o seguinte, a gente tem 2 tipos de tributo no Brasil, que é o imposto e a taxa. Esses 2 tipos eles são básicos para a manutenção do Estado.
O imposto, ele foi criado para custeio dos serviços gerais. Serviços gerais são aqueles serviços colocados à disposição para todos, né? Independente se eu vou usar ou não. E os serviços específicos, que eu tenho as taxas. Mal comparando, para a gente poder aqui explicar, é no condomínio. Eu estou no condomínio, por exemplo, eu tenho a área comum. A área comum está ali para todo mundo. Eu posso ter uma piscina à disposição e eu posso passar o ano sem usar. Eu posso ter uma quadra, posso passar o ano sem usar, mas está colocado para todo mundo. Né? E aí o que seria um serviço específico? Todo mundo tem que custear. É um portão, por exemplo, Fernando, eu estou sem carro esse mês. Esse portão vai estar lá para poder ser custeado. E tem um serviço específico. Fernando, eu reservei o salão de festas, eu reservei a área da quadra para mim e para os meus amigos. Agora ninguém do prédio, só sou eu que vou utilizar. E aí eu sempre gosto de dizer que a taxa ela aparece como uma questão de justiça. Porque ninguém aqui quer pagar pelo outro. A gente já tem pouco dinheiro. Né? E algo que eu acho contraditório dentro do discurso dele, de empreender, de favorecer o empreendimento, né? Como é que eu vou favorecer o empreendimento se eu vou ter que aumentar a carga tributária? Porque do que ele está propondo aqui, me desculpem, mas isso aqui eu tenho que aumentar a carga tributária. Né? Não existe almoço grátis. Eu vou ter que aumentar a carga tributária. O fim da taxa do lixo, ela é possível? É possível sim. Mas é algo que é extremamente difícil de ser executado. Porque hoje eu tenho um controle de responsabilidade fiscal feito pelos tribunais de contas, né, para que a gente tenha um mínimo de organização financeira. Né? Eu não posso estar pegando dinheiro da coletividade e vou parar de cobrar taxa de lixo. Mas vem cá, quem que está pagando taxa de lixo em Fortaleza? Qual é a quantidade de pessoas que pagam a taxa de lixo em Fortaleza? Né? Qual é o valor dessa taxa de lixo? São situações que eu queria que ele falasse aqui. Muito mais do que acabar a taxa de lixo, ele disse, cara, eu vou fazer uma grande auditoria. Eu vou ver, será que... E aí, de novo, é a pergunta, será que essa taxa do lixo, ela está sendo bem empregada? O valor que está cobrado está adequado? Né? São situações que perpassam, né, o debate popular, infelizmente, elas não são enfrentadas na prática. Eu acho que é muito melhor a gente enfrentar essa questão, porque eu teria uma racionalização, teria uma diminuição e poderia ter uma efetivação do serviço. Porque apesar da taxa do lixo cobrada do jeito que está hoje, infelizmente não houve melhora. A gente teve até uma piora. O candidato hoje atual, o Sarto, ele enfrenta nos debates sempre essa situação, né, em que ele tem que dizer, não são tantos pontos de lixo, são 900, é não sei o quê, é isso, aquilo, outro. Então, eu acho que muito mais do que a gente evidenciar, até porque, infelizmente, né, é hoje uma situação que não tem como fugir. Antes, quem bancava isso era o governo federal. Com o marco lá do saneamento e da limpeza urbana, marco legal, hoje eu transfiro isso para os municípios. Então, o município ele não tem, ele vai tirar dinheiro de algum canto. E eu vou tirar dinheiro de onde? Da educação, da saúde, da segurança. Da onde é que eu tiro o dinheiro para poder bancar isso? Eu acho que essa questão, ela perpassa isso, ela merece ser discutida e, infelizmente, ela não é discutida nos debates da maneira correta. João Paulo. Né? Continuando aqui a conversa com os colegas, uma coisa que é importante pontuar é, se você pega o plano do Capitão Wagner e não tem o nome dele, você consegue identificar que é um plano feito por um candidato de centro-direita. Então, a ideologia que ele diz que faz parte, né, está refletida aqui no plano. E uma desses indícios são as soluções. Né? Muitas soluções são soluções do mercado. Parceria pública e privada, tirar do que ele chama do direito de nomeação. Ele também é uma questão que ele diz, vai tirar recurso de poder nomear eventos e estruturas da cidade. Só que algumas questões que são muito caras a Fortaleza, o turismo. Embora diga lá que o turismo é prioridade, não há um plano detalhado do turismo. Não há uma integração entre turismo e cultura. Né? Não há uma exploração da ideia de turismo sustentável. Né? As próprias, ele chama de arenias de inovação, também são ideias interessantes. Mas, e aí ele recupera, né? Ele fala dos cucas, ele fala do que ele chama dos cuquinhas, mas não dá a esses equipamentos, né, uma estratégia de como realmente elas vão ser desenvolvidas para que elas sejam incluídas nesse plano de desenvolvimento. Portanto, a própria ideia de que o esporte, né, não tem uma ideia de que o esporte
falta proposta para esporte de base, falta uma proposta de outros esportes, sempre a ideia de lazer restrito ao esporte, sempre a ideia de que não existe uma inclusão através do esporte, pelo menos não está detalhado. E aí a gente lembra aquela música lá do Titã, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Por que isso não faz parte do plano? Cadê a arte? Cadê os artistas? Foram talvez escutados muitos especialistas de segurança, de saúde, mas ficou faltando falar com os nossos artistas, com os nossos produtores culturais, né? com quem está fazendo arte e cultura na periferia dessa cidade, daqueles que realmente trazem a economia criativa como forma de vida e para um plano de centro-direita, eu acho que seria uma boa saída também falar de economia criativa, falar da inclusão através da cultura como ativo, né? Uma coisa que eu fico muito triste é quando você vai lá na feirinha da Beira-Mar, você vê produtos chineses, produtos feitos que você encontraria lá no como é o nome lá dos shoppings populares, e falta o artesanato. Né? Você encontra uma camisa falsa do Los Angeles Lakers lá e você não encontra poucas coisas relacionadas ao artesanato cearense, né? Ao Ceará. Isso demonstra a falta de incentivo, e a gente vai falar depois, num outro momento, do plano do prefeito Sarto, e de como incentivar a própria economia criativa, a própria cultura, o próprio fazer do nosso povo lá na vitrine que é a Beira-Mar. Então esses limites do Wagner, e volta para a história do limite da tecnologia. Nem tudo a tecnologia vai resolver, né? Nós ainda precisamos dos humanos, por enquanto. Tomara que demore um pouco mais. Professor Clésio. Eu vou passar agora pela proposta de desenvolvimento econômico, né? Econômico e sustentável, né? Tem uma série de projetos, né, que ele é colocado. Eu vou até dar aqui o desconto seguinte, que porque eles não têm muito detalhes, né? Essa aqui é a parte que às vezes me parece assim, parece que aqui cansou, né? E aí resumiu agora, é só indicativos, né? Bom, mas na área de propostas de geração de trabalho, de renda, né? A gente pode até dar o desconto isso aqui, não, depois a gente monta a equipe e desenvolve, né? Vou pensar nessa perspectiva, mas novamente, né, a gente tem um conjunto de propostas que algumas, né, são factíveis porque não geraria despesa, poderia ser ações desenvolvidas, por exemplo, dentro da Secretaria de Desenvolvimento do município, né? Como o Impulso Empreendedor, Acelera Mulheres, né? Que é uma proposta voltada aqui para incentivar o empreendedorismo das mulheres, né? Tem também o outro aí, né, que não faz referência à agenda, Acelera Empresa, né? Todos eles seriam apoio, né, colocado aqui com uma terminologia nova, né, mentoria, né? Mas esse apoio para empreendedores, ok, né? Mas tem uma questão que aí novamente salta aos olhos, né? A proposta de uma agência Investe Fortaleza, né? O Investe aqui fazendo referência à língua dos britânicos, né? Não é o Investe nosso não, tá? Aí nesse caso a gente fica com a dúvida, né? Vamos criar uma organização social, uma OS, né? Um novo instituto dentro do município, né? Porque eu me lembrei aqui do IPANFLO, né? O IPANFLO, que trabalha com planejamento para a cidade, funciona aí como assessoria, inclusive, né, na possibilidade de investimentos. Será que aqui não seria o caso de, ao criar, né, uma nova organização, seja o modelo qual for, agregar isso como um projeto dentro da estrutura já existente do próprio município, né? Eu estou aqui pensando na racionalização dos gastos, né? Já que tem tanta proposta aqui colocada, né? E tem um interessante dentro aqui que é muito importante, né? E muito importante, chama atenção o título do projeto, Casa Bela, né? Então, a ex-prefeita aqui que deve ter gostado muito da sugestão do projeto, né? Me lembrou muito uma ação da Luiziane Lin, que foi Fortaleza Bela, né? Porque é a proposta de construção de novas casas de habitação popular. Para qualquer, né, pensamento aqui em termos de políticas públicas gerais, a questão da habitação ela é essencial, né? Porque a partir da localização do indivíduo no espaço, todas as outras ações podem se dar, né? De saúde, educação, né? O indivíduo sem habitação, principalmente o morador de rua, que foi uma preocupação que aqui apareceu no projeto dele, que não tinha aparecido em outros. Então, é uma proposta também, né, interessante. O que precisa de detalhes como
né, a fonte de recurso, né, vai ser uma parceria com o governo federal, se aliando ao projeto do governo federal do Minha Casa Minha Vida, né, seria o município entrando com a concessão de terrenos, parte das despesas, organizando mutirões, né. Faltou aqui um detalhe maior, né, para ver aqui como a gente poderia operacionalizar e ter mais efetividade. Em princípio, é uma excelente proposta, né, a construção de habitação, nunca vai se colocar contra, né. Nós estamos aqui já no final do programa discutindo as propostas apresentadas pelo candidato capitão Wagner. Essas propostas estão registradas na Justiça Eleitoral. Mas antes eu queria partilhar com as senhoras e senhores telespectadores o agradecimento a esses 3 ilustres professores, o professor João Paulo, o professor Clésio, o professor Fernando. Como dá para as senhoras e senhores comprovarem, não basta o computador, eles estão aqui com toda a papelada que são os escritos feitos pelo capitão Wagner para registrar a sua proposta lá na Justiça Eleitoral. Isso demanda muito tempo, dedicação, um trabalho importante para o eleitorado de Fortaleza e que já nos deu aqui uma lição. Na próxima eleição, não basta 1 hora de discussão desses projetos dos candidatos. Nós vamos ter mais tempo, professores, para discutir, porque os senhores sofreram aqui para resumir essa discussão. Eu agradeço muito mesmo a presença de vocês e cada um tem o seu tempo aí para se despedir. Fique à vontade. Não pode passar muito tempo, porque o tempo já está terminando do programa. Eu separei aqui 2 assuntos rapidamente para poder agradecer aqui e finalizar minha fala, mas, por exemplo, de um lado, ele já pegando um gancho com a taxa do lixo, ele cita como solução também para fim da taxa do lixo o IPTU verde. Qual é o problema, de novo? O IPTU verde já é uma realidade no Brasil. Com a reforma tributária agora, isso é uma obrigação. Né? A tributação ela tem que estar orientada ao meio ambiente sustentável, só que, de novo, o IPTU verde ele está relacionado a um desconto. E a pessoa não deixa de produzir lixo. Quem é que vai recolher esse lixo? Quer dizer, sou eu que vou agora pagar, eu vou transferir, e se eu recolher meu lixo, eu vou ter um desconto no IPTU, e esse desconto vai valer a pena eu contratar esse serviço particular de remoção do lixo? Eu acho que só colocar IPTU verde é algo muito fácil, é algo que não resolve. Vale a pena o município, né? Exatamente. Será que vale a pena? Será que esse desconto aí vai influenciar algo? Geralmente o IPTU verde, quando ele é exitoso, ele está ligado a uma preservação do próprio meio ambiente no imóvel. Né? Se o imóvel tem uma área verde, se o imóvel mantém uma área verde para que dentro dessa área verde a condição do ar dentro do núcleo urbano seja melhor. E para finalizar, assim, de novo, a questão que o João Paulo colocou muito bem, eu acho que o candidato Wagner, né, o capitão Wagner, ele ficou encantado com a tecnologia app. Né? Eu acho que ele ainda está muito vendo a questão de aplicativos de celular como uma panaceia, como um remédio que vai curar tudo. E é tão interessante isso, e o uso hoje da expressão inteligência artificial resolve tudo, que uma das propostas dele, que é engraçada, que é a questão da drenagem inteligente. E ele bota, nós vamos fazer aqui drenagens inteligentes, como foi feito em São Paulo e Santo André. E aí eu tenho uma notícia aqui, vinculada aqui nas mídias, aqui no começo do ano, que nós tivemos um período de chuvas mais intensos, tanto em São Paulo e Santo André, que essas drenagens inteligentes não conseguiram resolver. Né? De novo, a inteligência artificial é muito boa, o app é muito bom, mas isso não vai somente isso resolver. A inteligência artificial, somente ela não resolve tudo. Ela é um mecanismo para lhe ajudar, para lhe direcionar, para ajudar a organizar dados, mas ela por si só ela não resolve. Né? E aqui é uma política pública, é uma política da parte de urbanismo, uma parte que para mim é muito cara, porque a gente vive nessa cidade e isso garante uma dignidade. E aí a gente não está enfrentando como deveria. Professor Fernando, mais uma vez, muito grato pela colaboração que o senhor dá ao eleitorado, à população de Fortaleza. E vamos nos preparar para analisarmos as propostas do candidato Evandro Leitão. Professor Clésio,
Eu vou, né, sair aqui dessa discussão chamando a atenção aqui para um tema, né, que perpassou a discussão toda, receita, né? Porque ao final, né, a proposta de novas fontes de receita. A proposta aparece no plural, mas quando a gente entra e mergulha dentro, a gente vê que é no singular, né? Ou seja, é uma proposta que está nomeada aqui de direitos de nomeação, né? Que é uma questão de concessão legal para nomear um evento ou um local específico. Parceria público-privada, né? Teria o evento lá e aí vem as publicidades, as propagandas, né? É interessante. Será que isso não vai afastar o movimento do turismo? Bom, se promover grandes eventos em Fortaleza, porque você tem que pagar uma taxa mais elevada? Uma taxa mais elevada, né? Tem essa questão e aí o essencial também, né? Para tantas proposições que vão elevar a despesa do município, será que esta receita seria compatível, né? Será que a previsão de arrecadação comportaria despesas que estão previstas, né? Eu tenho sérias dúvidas com relação a isso. Professor Clésio, muito grato pela colaboração que o senhor dá à democracia, sobretudo facilitando a que os eleitores de Fortaleza tenham um conhecimento mais amplo sobre as propostas dos candidatos que estão concorrendo à Prefeitura da capital cearense. Professor João Paulo. Agradeço a oportunidade, a TV Transparência, aos colegas. E aí um ponto positivo sobre os planos do Capitão Wagner, a integração, né, a tentativa de integrar os setores, de não ficar fazendo uma política pública fragmentada. E um ponto negativo, a falta de integração entre cultura, turismo, cultura local, patrimônio, e aí a ausência, né, de direitos humanos, de uma busca por educação antirracista, de integração dos quilombolas, dos indígenas, né, das populações menos favorecidas. Penso que se o capitão repense esse seu plano dentro desses limites, eu acho que ele vai conseguir atingir mais ainda a população dessa cidade. Muito obrigado. O capitão Wagner já está convidado a estar aqui amanhã, quinta-feira, para comentar a avaliação feita pelos ilustres professores João Paulo, Clésio Arruda e Fernando Veras. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima.